Olá, internautas da TV 61, estamos começando mais um programa Voz e Rua, que é o programa do coletivo Voz e Rua, cuja uma das coordenadoras é a socióloga Paula Regina Gomes, que está aqui do meu lado. Paula, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, João. E você? Como você está? Uma satisfação sempre falar com você, Paula. Paula, vamos falar de política, vamos falar de o que impacta a política, a tradição política brasileira, clientelista, elitista, que ela impacta nas políticas públicas para a sociedade em geral, para o nosso povo necessitado, né? E, sobretudo, para a população de rua, né? Que é o alvo do nosso programa aqui toda semana, falando sobre essa situação da população de rua no Distrito Federal e no Brasil também, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco isso, Paula. Ok, muito obrigada, João. É um prazer enorme estar contigo aqui. Parabéns por esse canal maravilhoso. Para mim é uma honra estar contigo com esse programa Voz e Rua. Estamos juntos. Então, esse tema é muito importante para a gente pensar de uma forma muito mais estrutural as políticas públicas, né? E principalmente essas políticas públicas voltadas para as pessoas mais vulnerabilizadas socialmente. Quando a gente vai olhar, né, para o nosso passado, que é presente, que se projeta, né, que tem elementos que se projetam para o futuro da nossa cultura política, a gente observa um traço muito forte, que é o traço clientelístico, né? O traço de uma cultura política que, do ponto de vista de uma tipologia de fenômenos sociais, weberiana, a gente chamaria de um tipo relacional, né? Ou seja, quando a gente tem um Estado democrático de direito, a gente, em tese, teria que garantir essas condições de uma sociabilidade que a gente chama de racional voltadas para fins, né? Racional legal, ou seja, quando a gente tem uma estrutura de Estado, uma estrutura social, política, a gente precisa de uma sociabilidade que seja compatível, a gente precisa de uma sociabilidade que retroalimente esses fenômenos, essas estruturas, essas relações sociais, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, e a gente pensa na democracia, no Estado Democrático de Direito, a gente observa que, embora a gente tenha uma sociedade legal, uma sociedade baseada nas normas dos direitos, no nosso caso, de uma democracia, né, denominada cidadã, a gente tem uma sociabilidade política, né, muito com traços assim muito fortes, com características muito fortes de um clientelismo político, né, de uma teia relacional do fazer a política do cotidiano, das relações, das instituições, né? O que significa isso? Isso significa que a nossa sociabilidade, ela considera menos as tratativas, as orientações normativas legais, do ponto de vista das resoluções, das interações cotidianas, interações sociais e resoluções cotidianas do modo de viver, né, que a gente vive na construção cotidiana do fazer a vida, né? E nesse fazer a vida a gente reverbera toda uma prática social, política social. Então, é muito mais voltada para relações, para uma teia relacional, né? Toda uma tradição literária da teoria social brasileira nos aponta, nos demonstra isso, e eu considero que é realmente uma base de literatura muito importante para a gente pensar o Brasil, né? E quando a gente pensa nas políticas públicas, toda essa conexão dessa sociabilidade relacional, clientelística, ela se põe de uma forma muito clara, né? Quando a gente vê que as políticas públicas, embora às vezes, né, a gente tenha até uma tradição legal
de garantir a racionalidade legal, né, nas normas, enfim, nos tratados, nos nossos contratos sociais cotidianos, a gente, embora tenha isso muitas vezes garantido, em alguns casos nem isso, né? Ou seja, a ausência total de uma norma garantidora, ou então, embora eu acho que o maior problema não é nem a ausência da norma garantidora, é a falta do fazer mesmo, né? É na dimensão do fazer, da sociabilidade do fazer, que a gente tem realmente várias lacunas, a gente tem uma sociabilidade que caminha por outros, que trilha outros caminhos. Então, a gente tem, às vezes, ausência da elaboração de políticas públicas, de planos, de programas efetivamente garantidores de direitos para o segmento mais vulnerabilizado. Então, o que a gente vê é que nas construções, porque o fazer a política pública, ela requer uma trama de competências, de atribuições, de profissões, de cargos públicos, nessa relação com a sociedade civil, né? Com os cargos, enfim, com as estruturas da sociedade civil de uma forma geral, tanto afetas à participação social, quanto afetas ao mercado, quanto afetas à lógica mercadológica do comércio, enfim, de toda a sociabilidade que a gente tem como um todo numa sociedade. Paulo, deixa eu traduzir um pouco aí. Tá ótimo a sua linguagem sociológica, mas eu queria te fazer outras provocações. Na verdade, provocações no sentido de que você possa aprofundar a sua abordagem. Na minha concepção, né? Na minha concepção, o agente público, né? No caso, o governador, no caso do Distrito Federal, no caso dos prefeitos, né? Que estão mais diretamente ligados à questão da população de rua, e os seus secretários e as pessoas que estão na linha de frente, em geral, têm um pouco de preconceito em relação à população de rua, ao morador de rua, né? Muita gente acredita que o sujeito foi para a rua porque ele quis. Está na rua, o cara é vagabundo, né? Tal. E, na minha concepção, quando você começa a ver população de rua proliferando, porque uma coisa é se chegar numa cidade, vamos supor que a gente seja um estrangeiro, né? Um estrangeiro no sentido que eu não moro naquela cidade, moro em outro lugar, não precisa ser outro país, mas pode ser outro estado, outra cidade, eu chego naquela cidade e começo a observar que ali tem muita população de rua. Tem muitos moradores de rua, tem famílias, como já começa a acontecer. Então, assim, não alongando na minha premissa aqui, na minha concepção, o morador de rua, o aumento da população de rua, ele é um reflexo de que algo está errado nas outras políticas públicas, né? Garantia de trabalho, moradia, etc, etc. Exatamente. E quando a família vai para a rua, toda uma família vai para a rua, já tem um significado um pouco maior, né? E quando você começa a ver crianças indo para a rua para pedir, para vender, né? E até 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente não vê criança mais drogadita na rua cheirando cola. Isso acabou com as políticas públicas dos governos populares, que foi uma coisa que pouca gente percebeu, né? E com o Bolsa Família e outras políticas se interrompe aquele ciclo de você ver aquelas cenas horríveis, né? Cruéis de crianças deitadas na rua, drogada, enfim, né? Tudo aquilo que a gente viu. Então, assim, para finalizar a minha intervenção, na minha concepção, considero que quando você vê um aumento da população de rua, quando você vê famílias indo para a rua e vê crianças indo para a rua, significa que outras políticas públicas não estão funcionando ou não estão sendo colocadas em práticas. Você não acha que isso seria aí, vamos dizer assim, um termômetro para que os agentes públicos, né, os gestores públicos entendam que a sociedade está começando a ficar mais doente? Então, João,
foi muito importante a sua intervenção, porque vai me ajudar a concluir na linha do que eu ia concluir, e para chegar em conclusões que eu considero, assim, um pouco assim, às vezes, um pouco diferente do que eu venho vendo aí em algumas matérias jornalísticas, né, que eu vejo circular. Quando a gente tem, como eu estava te falando, essa dualidade, né, de coisas, e a sociedade é assim, tem várias coisas, mas quando a gente vê essa falta de sincronia entre a sociabilidade política, né, de uma sociabilidade relacional, em tese, um Estado que deveria funcionar de forma, né, trazendo requisitos de uma racionalidade legal, a lógica do direito que normatiza a sociedade, a gente vê que, na prática, né, as coisas acontecem de formas dissonantes, né? Então, a gente tem uma política que deveria garantir a igualdade, garantir a equidade, né? Nesse ponto de trazer os direitos para aqueles que estão menos garantidos de direitos, ou seja, não tem como você falar igualdade se a gente não pensar que os desiguais precisam da equidade para alcançar esse acesso igualitário aos direitos. Então, a gente vê que, na prática, o que se reproduz é a exclusão. Na prática, o que se reproduz não é a garantia de direito, embora esteja nas normas. O que se reproduz é uma sociabilidade excludente. E o que se vê nas políticas públicas, não, que eu não entendo que são recentes, desde de forma que eu acho que já vem acontecendo de muito tempo, é que as nossas políticas públicas elas são muito voltadas para o acesso de um núcleo de pessoas de um recorte econômico e societário posto, né? Nós temos um acesso à garantia dos direitos para uma classe média, para uma classe rica, para uma classe, né, média baixa, mas quando a gente pensa na camada da extrema pobreza, a gente não vê políticas públicas efetivamente, de fato, postas efetivas para a inclusão, para garantir a equidade desse grupo social. E isso por quê? Porque o nosso Estado é um Estado que funciona numa sociabilidade extremamente desigual, relacional, corporativista, numa sociabilidade clientelística relacional, né? Ou seja, o acesso, ele passa por um crivo de distinção, ele chega de forma diferente. Quando a gente tem uma democracia mais plena, né, na sua construção, as políticas públicas chegam de igual. Por quê? Porque ela reconhece as distinções, as diferenças e valoriza aquelas diferenças no sentido de entender que os menos favorecidos também têm direito à cidadania, também têm direito aos acessos aos serviços públicos, né? O que a gente vê em outras realidades. Então, no nosso caso, não. No nosso caso, os desiguais ficam desiguais mesmos. Né? Eles ficam sem o acesso, não existe uma política pública mais garantidora dos serviços públicos. E aí, o que acontece? A desigualdade é profunda, né? E ela é estrutural, é isso que eu estou querendo dizer. E isso tanto faz de governos, essa realidade está posta. Né? A gente pode ter tido políticas econômicas muito mais favoráveis, concordo com você, indiscutivelmente, né? Num governo mais progressista, sem dúvida alguma. Mas a questão é que essa estrutura clientelística, essa estrutura corporativista, essa estrutura das relações, ela está em todas as lógicas, mesmo na mais progressiva. E quando ela chega num governo muito menos garantidor dos direitos, muito mais, vamos colocar, propício ao deixar morrer, né? O que a gente chama do neofascismo, o que acontece? Essas desigualdades explodem. Né? Então, por quê? Porque a estrutura já está posta e porque essas políticas públicas elas já não têm mecanismos efetivos e não existe uma sociabilidade que consiga segurar, porque o povo segura, né? A sociabilidade devem segurar as estruturas de Estado, mas a nossa sociabilidade não passa por aí, não passa por efetivo exercício da cidadania. Então, o que a gente fica é nesse vazio e nessa coisa proforme, né? A gente tem essas políticas públicas mais proformes. Você falou de um perfil atual de famílias nas ruas, mas o que eu vejo na condição de pesquisadora da população em situação de rua, que essa realidade já existe desde sempre. Eu não vejo isso como um elemento novo. Né? Quando a gente pensa que a população em situação de rua é muito mais o segmento, está muito além do segmento que está nas praças públicas, né, que a gente visualiza com mais frequência. Mas quando a gente pensa nos catadores, por exemplo, que são pessoas que vivem nas ruas, em geral, elas se organizam em núcleos familiares maiores, mais amplos, né, geracionais. Né? A gente vê
avós, a gente vê mães, netos, a gente vê até 4 gerações de pessoas nas ruas. E isso é desde sempre. Pelo menos desde sempre, eu posso dizer, há 20 e poucos anos atrás, eu vejo essa mesma realidade, e hoje da mesma forma. O que se está dizendo, eu só vou concluir rapidamente, o que se está dizendo é que tem famílias de classe pobre, que eram pobres, e que agora estão na rua, mas que já tinham famílias na rua. Isso não é um novo perfil, isso é um perfil que já existe. Né? Então, o que realmente está acontecendo é que existem famílias nas ruas que eram pobres, que tinham empregos e não conseguem pagar seus aluguéis, não têm trabalho, acesso ao trabalho, e que vão agora para as ruas, mas que as ruas já são desde sempre, né, pelo menos há 20 anos atrás, né, que eu venho observando, compostas por famílias e famílias unipessoais, porque uma pessoa é uma família. Né? A política socioassistencial ainda deixa isso muito claro, e não só essa política, como toda a legislação, que uma pessoa é uma família unipessoal. Então, essa família do núcleo maior, né, ela já existia na rua, ela existe na rua, é o que a gente vê, inclusive, na maior parte dessas ocupações, desses grupos, ou então dessa população de catadores em situação de rua que se aglomeram para o desenvolvimento do trabalho de catador e também da moradia. Não, eu compreendo a sua análise. O que eu quero dizer é o seguinte: as famílias de catadores, a maioria dessas famílias de catadores, nós estamos falando de catadores, mas tem de vendedores de balinha, né, de todo tipo de coisa nos semáforos, em alguns outros espaços, né? E geralmente esses grupos eles têm um lugar para morar, mesmo que seja precário. Eles têm uma referência de moradia, né, que seja precária, né? Mas as famílias que estão perdendo, como você disse, não conseguem pagar aluguel, estão perdendo aquele seu padrão de vida que tinha, né, de pobres se tornando miseráveis, elas estão aumentando, né? Isso que eu quis dizer. Então, elas estão aumentando, estão indo para a rua, crianças estão sendo usadas para vender coisas na rua. Isso é a porta de entrada para a situação, como eu mencionei, que viu quase 20 anos atrás, né? De serem abusadas, de serem usadas por tráfico, de serem viciadas em cola de sapateiro, enfim, como era antes, isso que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer é que o aumento dessa população de rua, a tradicional, como você disse, junto com as famílias que perdem a renda, não têm condição de pagar aluguel e vai morar na rua. E das crianças, consequentemente, nesse caso, as crianças também indo para a rua para pedir, para vender, isso é um indicativo, né? De que é um sintoma de que a sociedade brasileira está se degradando de forma acelerada, né? Porque a gente começa a ver isso nos últimos 3 anos, né? Coincide com o final do governo golpista de Michel Temer. Aliás, a gente não pode esquecer de falar de Michel Temer, né? A gente tem um governo tão ruim agora, tão fascista, que a gente esquece que começou lá com o golpe de 16, com Michel Temer, e sua ponte para o futuro, né? A sua ponte para o futuro, que era o que sinalizava tudo de ruim que esse país já começou a experimentar lá com o golpe de 16. Mais uma vez, pedindo perdão para você pelo meu exagero aqui nas minhas colocações, do ponto de vista do tempo, mas volto para você, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Sobre essa população de rua familiar que está vindo, que está crescendo, né? O que significa isso dentro do nosso tema inicial ali, né? Da falta de políticas públicas, o clientelismo, né? E eu acho que você... né? Porque o preconceito conta muito, Paula, né? Porque é o que eu estou falando, né? Quem está na rua vira o pior de todos os marginalizados, né? E esse olhar, o poder público não tem esse olhar. Eu estive, só para finalizar agora finalizando mesmo, eu estive hoje numa ação
muito interessante de uma série de entidades no bairro Santa Luzia, na cidade estrutural. É uma ocupação, né? A maioria das pessoas ali mexe com a reciclagem de lixo, né? E é uma extrema pobreza, miséria, né? Crianças em extrema vulnerabilidade, adolescentes em extrema vulnerabilidade. Então, a pobreza no nosso país está aumentando, né? A miséria, consequentemente. Como você já falou, né? É a falta dessas. Então, a gente observa a ausência de políticas públicas, né? Com certeza, João, famílias estão na rua desde muito tempo, né? Com os catadores, muitos não têm moradia própria, alguns às vezes conseguiam pagar um aluguel, mas não conseguiam se deslocar do trabalho para o aluguel, então tinham que viver na rua para trabalhar e ocasionalmente iam para o final de semana em casa, ocasionalmente, porque também no final de semana você tem muito material para catar. Mas isso é uma minoria das que têm casa própria, né? Dos que tinham casa própria, tem casa. A maioria não tinham, a maioria não tem. Algumas que eu venho conversando recentemente às vezes tinham condição de pagar aluguel numa região bem afastada e hoje nem isso tem, das poucas que tem. Então, essas famílias já viviam nessa condição de situação de rua, né? E como você bem colocou, existe um recorte que é um recorte do que está dentro do que está fora, né? Quem está morando em algum lugar, em tese, é entendido como aquele que está incluso, que está dentro de uma sociabilidade do aceitável socialmente, né? Aquele que tem um endereço, aquele que tem uma referência, né? E aquele que está fora disso é considerado o que está fora, né? O que as pessoas em situação de rua leem com muita clareza, né? O que estão na sociedade, o que estão fora. Claro que nós todos estamos na mesma sociedade, né? Mas essa lógica ela marginaliza ainda mais. E como eu estava colocando, essa estrutura, né, que nós temos, clientelística, de uma sociabilidade relacional, mas relacional não é no sentido positivo das boas relações, das boas construções, no sentido subtrativo do direito do outro, né? Porque é só para os meus, né? É como a gente vê essa nossa construção tradicional, né, familiar, né, que só pensa no seu núcleo mesmo, familiar, e nos direitos que esse núcleo tem, nas garantias que esse núcleo tem. Então, assim, nesse sentido de ser excludente, né, e por isso eu digo, essas políticas públicas, que embora tenham uma estrutura legal do direito, às vezes bem consolidada, do ponto de vista legal, porque não existe política pública sem norma, sem lei, né? Essa é a lógica do direito público. Então, ao passo que, por outro lado, na execução, na implementação e mesmo no planejamento, essas políticas públicas, elas trazem o recorte da distinção, ou seja, da diferenciação do preconceito, do estigma. Por quê? Porque ela é concedida, ela é pensada para aquele que já tem acesso. Ela é pensada para garantir o direito de quem já tem direito no nosso país. Então, ela, na prática, quando ela é voltada para populações, vamos, por exemplo, para grupos vulnerabilizados socialmente, ou seja, aqueles que estruturalmente já vêm sendo subtraídos, né, como os negros, as mulheres, o público LGBTI, que é todo um recorte, né, de exclusão de identidades, de exclusão de modo de ser, de expressões corpóreas que manifestam representações sociais na vida coletiva, e como elas são lidas, né, como essas identidades corpóreas são lidas. Então, o que acontece? Quando a gente vai ver a política pública voltada para essas pessoas, ela é completamente inefetiva, como a gente vê no caso de um auxílio chamado excepcional, né? Que ele é tido como voltado para garantir a moradia da população em situação de rua, pensado para ser concebido em 6 meses, previsto na lei para ser pago mês a mês. No entanto, e após 6 meses, ele passa a entrar em articulação com uma outra política pública, que é a política de moradia, na previsão de que após 6 meses a pessoa devidamente habilitada, ou seja, dentro dos critérios de concessão de moradia, ela já possa ter a garantia de mais 6 meses, entendendo que no prazo de 1 ano, na interpretação da concepção da lei, ela já vai ter saído para a moradia dela, né? Isso não acontece nunca, né?
Ao contrário, né, essa política que foi pensada assim, ela nem é lida assim pela maioria dos profissionais da área, e ela ainda passa esses primeiros 6 meses de concessão sofrendo atrasos absurdos. Né? Pense, você tem que pagar aluguel todo mês e o auxílio atrasa 2 meses, 3 meses para uma pessoa que já vem numa condição, ou seja, a estrutura de marginalização, criminalização, ela está posta, não é questionada. Então, o que a gente vê? Não vê nenhuma política pública garantidora, porque como você já tinha anunciado, né? Não adianta a gente ter política socioassistencial se a gente não tem política de trabalho, se a gente não tem política de moradia, pelo menos, né? Lógico, política de educação, política de saúde, mas veja bem, né? O que a gente vê é que a maioria da população em situação de rua tem a baixa escolaridade, né? Temos novos recortes, sim, claro, mas estou falando, generalizando nesse caso de maioria, né? São negros, a gente pode falar, masculina e de baixa escolaridade. Então, o que acontece? Se você tem uma política social que não funciona na prática, não é questionada e não é revista, né? E aí você não tem uma política de moradia, essa está infinitamente aquém, infinitamente aquém. Não vou nem dizer de déficit habitacional, que é gigantesco, mas vou falar voltado para esse público, no sentido de garantir o direito de equidade, ou seja, de garantir políticas públicas para aquele que não tem de forma alguma, que deveria e que, em tese, pela lei, é prioritária. Né? Ou seja, o público vulnerabilizado socialmente ele tem prioridade nas políticas públicas, mas na prática, que eu te digo, essa teia relacional diz o seguinte, não, né? Nós estamos na prática, a gente garante força policial para classe média e classe alta. A gente garante, de certa forma, condições de moradia, condições de urbanidade, vamos colocar assim, né? Uma cidade organizada, com escola, com posto de saúde, com praça para diversão, enfim, com ruas, como é que fala? Pavimentadas, para classe média e classe alta, né? E a gente garante ensino, né, ensino básico para quem tem condições de ter acesso, porque quem não tem moradia, evidentemente, muito dificilmente vai conseguir frequentar uma escola ou coisa do tipo. E postos de trabalho justamente já faz essa clivagem. Então, o que acontece? Não existe, na verdade, as nossas políticas públicas, não estou falando de norma, estou falando em programa, plano, ela já não é pensada para alcançar esse público mais vulnerabilizado, ela não é concebida, né? E na prática pior ainda, por quê? Porque existe esse crivo relacional que diz assim, quem tem direito, eu concedo o direito, né? Como assim? Quem tem acesso à justiça vai continuar tendo acesso à justiça, porque a justiça vai funcionar para que essas pessoas tenham. Quem não tem, eu não tenho mecanismos de equidade para garantir isso. Eu falo na condição também de servidora pública há 20 e poucos anos. O que a gente observa é a total ausência de alcance, né? Esse pensar para além. E por isso que a gente fala que elas são totalmente pós-violatórias, porque se elas fossem pré-violatórias, aí eu estou usando o clássico aí da teoria crítica dos direitos humanos, o Rubio, elas teriam equidade, elas garantiam equidade e elas reconheceriam que esse negro, que essa mulher, esse LGBTI, que essa pessoa em extrema vulnerabilidade, ele tem que ter mais acesso para poder garantir a igualdade e a equidade. Mas não, o que a gente faz é reproduzir uma lógica elitista, e isso está chegando ao extremo. Como eu falei, isso vem acompanhando o nosso país desde sempre, inclusive governos progressistas, que replicam essa mesma estrutura, e esse é um grande problema, porque não adianta a gente falar do fascismo de hoje, né, do governo, se a gente reproduz estruturas garantidoras disso. Não adianta, ao meu ver, não adianta. E eu acho que essa condição que a gente está vivendo hoje, que é uma condição neofascista, indiscutivelmente, do deixar morrer, não é só do deixar morrer, mas do proporcionar realmente essa morte, aliada a uma crise sanitária, que já poderia estar em condições infinitamente melhores por uma simples decisão política, né? Todo esse conjunto de coisas, ela nos leva a entender que a gente precisa rever as estruturas da nossa sociabilidade política. Não adianta só falar, eu vou eleger fulano, eu vou eleger ciclano, se a gente não tiver um projeto de sociedade, se a gente não tiver um projeto de país que passe por rever as nossas práticas relacionais, clientelísticas,
como é que se diz? Quando a gente prioriza a categoria em detrimento de outra, em função só de benefícios, corporativistas, exatamente corporativistas. Porque, como se diz, não adianta dar penduricalhos para categorias protegidas politicamente. É preciso garantir o exercício profissional de todas, porque o Estado funciona assim. A garantia plena dos direitos passa fundamentalmente por esse exercício pleno das profissões, dos trabalhos e das políticas públicas. E as políticas públicas, elas não são questionadas. A parte de avaliação de políticas públicas no nosso país é tabela numérica. Por quê? Porque questionar uma política pública passa por questionar uma teia relacional, seja de um corporativismo, ou seja, de uma estrutura política que está apoiando, para você poder rever e mudar. E como a gente tem essa sociabilidade política impregnada, essas políticas nem são questionadas, de fato, e a gente não tem um ciclo completo da política. Paula, quero agradecer você, nós estamos no finalzinho, já vai cair, então quero agradecer muito sua participação aqui no programa, que é de vocês, obviamente, do Coletivo Voz do RU, que você é uma das coordenadoras, mas nosso tempo está encerrando. Agradecer muito. Obrigada, querida. A gente volta na Obrigadão. semana. Tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo. Grande abraço. A gente, de repente, fala de Santa Luzia, lá da Estrutural, que sempre foi, né, um lugar de extrema pobreza e que, lógico, que agora vai aumentar, evidentemente, né? Mas é isso aí. A gente, de repente, já pode ser a próxima pauta, né? Com certeza. Então, obrigada, querido. Até mais. Um abraço. Tchau.